Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar ao presidente da Câmara, vereador Jarbas, aqui presente o vereador Marcelino, a comunidade que nos assiste, está aqui presente, e também que nos acompanha de maneira online. E quem está hoje me auxiliando também, o nosso diretor de planejamento. E então damos aberto a primeira audiência do projeto de lei complementar número 7 de 2024. Tá, aqui a gente vai passar como que funciona o rito de protocolo das audiências. A gente vai fazer a nossa apresentação e no decorrer que vai sendo apresentado ali as alterações propostas, vocês podem estar procurando o Gustavo, passando o nome de vocês, para depois, no final, ter um momento de palavra onde vocês podem manifestar a ideia de vocês, a proposta contrária ou negativa, onde a gente vai estar registrando e também fica registrado. Daí, no final, tem na verdade, aqui a votação da proposta, ela aconteceria se a gente tivesse a comissão aqui junto. Então, hoje mesmo vai ser só a apresentação para vocês, para a sociedade, para os vereadores. Depois ele vai passar pela comissão dos vereadores, depois retorna ou não com parecer favorável para o executivo. Pode ir. Uhum. Então, o objetivo principal aqui do projeto complementar é apresentar a proposta para revisão de aspectos relacionados a desdobro de lotes, definição de área loteável e alteração da zona FR para a ZEP 02. Aqui a gente vai falar um pouquinho o que são essas alterações dentro do plano diretor. A inclusão do termo desdobro, que antes no nosso plano diretor era só tinha a nomenclatura como fracionamento, aonde digamos, a gente tinha um lote, a gente poderia apenas parcelar em 2 em área urbana. Agora a gente vai estar aumentando esse fracionamento, isso em zoneamento urbano apenas. Então, daqui o termo desdobro será introduzido para facilitar o fracionamento de imóveis em áreas já urbanizadas, garantindo maior clareza no processo e tornando-se mais ágil, sem comprometer a infraestrutura existente. 2. Área loteável. A proposta utilizada a definição da área loteável, buscando uma definição mais precisa da área útil para parcelamento, ajustando a legislação à realidade do uso do solo urbano e respeitando as restrições ambientais e urbanísticas. E aqui a alteração do FR para o ZEP 2. A mudança do zoneamento visa unificar as áreas com características semelhantes, otimizando o uso do solo e garantindo maior coerência nas políticas de desenvolvimento urbano. Todas essas alterações propostas, antes de virem para a Câmara de Vereadores, já foi mandado para o Consiga, que é o Conselho da Cidade, e, na verdade, foi uma sugestão do Consiga essas alterações, onde o Executivo avaliou, fez as suas observações, devolveu para eles apreciarem, voltou para a gente, onde a gente deu o andamento junto para a Câmara de Vereadores, marcando a audiência pública. Então, foi uma votação unânime. Isso. Aqui a gente colocou como que vem o projeto de lei para a Câmara. Daqui é a lei complementar de número 7, altera a lei complementar do plano diretor, que é o 92 de 2015, e suas alterações que dispõem sobre a aprovação do plano diretor do município de Garuva e de outras providências. Tá. Então, os artigos que vão ser alterados. É o artigo 161, que fica a descrição como o fracionamento desdobro consiste na subdivisão de um lote para a formação de 2 ou mais lotes, sem alteração dos padrões urbanísticos, com aproveitamento do sistema viário oficial existente, sem abertura de novas vias e nem o prolongamento das vias já existentes, constituindo-se em novos lotes com matrículas distintas, desde que atendidos os seguintes requisitos. Primeiro, a área resultante do fracionamento não seja inferior aos padrões mínimos do lote previstos nas respectivas unidades territorial. 2. O lote de origem seja dividido em, no máximo, 5 novos lotes. Que o lote tenha origem em parcelamento do solo que comprovadamente tenha contribuído com áreas públicas para equipamentos públicos. Dei o parágrafo ali, ó. Primeiro, a gleba imóvel, e daqui a gente tem as definições para as pessoas poderem compreender o que é gleba e o que é lote. Gleba, imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento do solo para fins urbanos. Isso geralmente é nas áreas rurais ou alguma área urbana que ainda não aconteceu algum parcelamento. Então, nessas áreas onde se reconhece como gleba, ele não vai poder parcelar pela modalidade de desdobro. Daí, lote, unidade imobiliária resultante do loteamento ou desmembramento, também denominada de terreno. Aqui, quando a gente existiu
uma área que já aconteceu um loteamento, que ela aconteceu com uma metragem maior que o estabelecido para o zoneamento, a pessoa pode se dividir no máximo até 5, respeitando os parâmetros mínimos. Daí aqui nos demais, ele fica o mesmo texto dentro do plano diretor. A única coisa que foi incluso foi o desdobro nas escritas, mas segue ainda as mesmas descrições. Eu vou ler para vocês, porque não sei se vocês geralmente, né, utilizam do plano diretor, mas eu vi que hoje a gente tem bastante gente participando, então eu vou ler para vocês. Para aprovação do projeto desdobro ou fracionamento, o interessado deve apresentar requerimento e projeto ao município via portal, acompanhado do título de propriedade original e atualizado e de planta do imóvel a ser fracionado, contendo indicação do sistema viário existente, indicação do fracionamento de lotes pretendido na área, localização de edificações sobre o imóvel, caso houver, localização sobre o imóvel de cursos d'água, matas nativas nascentes, banhados e demarcações de áreas de preservação permanente, se houver, a apresentação de memorial descritivo contendo a situação conforme a matrícula imobiliária e situação proposta, indicando em projeto o norte verdadeiro, e consolidação do lote conforme delimitação legal do artigo 3, parágrafo único da Lei 6766 de 79, e o artigo 4º da Lei Estadual 17492 de 2018. Essa legislação ela é federal, fora o plano diretor, eles têm que respeitar também essa Lei 6766 e a 17492 de 2018. Aqui daí a outra alteração que aconteceu dentro do plano diretor é a área loteável, que antes, sempre quando era feito um loteamento ou parcelamento do solo para fins de loteamento e tudo mais, a gente compreendia como a área parcelável, a área útil, como o empreendimento, só descontando a área de preservação. Agora, a área loteável, que a gente conhece como área útil, ela vai descontar também tanto as servidões, como a área de preservação, manutenção. Realmente só vai ficar sendo dominado a área útil, ou que realmente se pode urbanizar, que eu posso transformar em um lote, que eu posso estar ocupando. Então, o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 4 ficou: entende-se por área parcelável a área objeto de parcelamento do solo urbano, excluindo-se total as áreas de preservação permanente, manutenção florestal, compensação ambiental, reserva legal, servidões de passagem de qualquer natureza e áreas remanescentes quando houver. E a gente também teve aqui a inclusão do artigo 5º, que ele menciona as atividades de utilidade pública e interesse social definidas no Código Florestal Brasileiro, a Lei Federal 12.651 de 2021, tudo em vista em tratar de obras essenciais para o município de Garuva, Santa Catarina, serão permitidas em todos os zoneamentos do plano diretor do município, estando condicionada ao respectivo licenciamento ambiental dos órgãos competentes. Essa legislação ela foi incluída a fim que, na verdade, ela é uma lei federal. Caso tenha necessidade de passar uma questão de rede de energia elétrica, dependendo do zoneamento ou não, ele é decretado como utilidade pública, independente do zoneamento, ele se consegue fazer, independente da atividade. Lembrando que, quando é decretado utilidade pública pelo Código Florestal, isso não é um licenciamento municipal, tá? É um licenciamento que passa pelo Estado e governo. Então, aqui só foi reforçado. E daí o artigo 6º, essa lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Acho que faltou o ZEP, né? Isso. E o que acontece? A gente aqui é a tabela de usos admitidos e permissíveis do nosso município. Aqui tem todos os zoneamentos e as atividades permitidas neles. Aqui a gente tem os nossos índices urbanísticos. Eu acredito que aqui vocês não vão conseguir visualizar, porque é uma tabela grande, está bem pequenininho aqui as nomenclaturas, mas todas essas informações elas são disponíveis no nosso portal do município, tá? No Departamento de Planejamento. Uma das alterações também era referente à troca do zoneamento, do FR para o ZEP 02. Pode me levar lá na imagem?
Aqui, ó, que é esse pedacinho aqui, ó. Até a gente deu um zoom. Essa região aqui, antes ela era denominada como zoneamento FR. Só que o que acontece? Quando a gente fez uma alteração lá em 2023, foi mandada essa tabela para a inclusão do I3. E ficou de fora o FR2, foi mandado uma tabela desatualizada. Então, com a nova aprovação, ela caiu fora. Então, agora, já que a gente teria que mandar o substitutivo para alterar a tabela, de vez a gente ficar mudando artigo dentro do plano diretor, incluindo o I3, a gente apenas vai transformar o FR em ZEP 02. Onde aqui já era considerado ZEP, aqui era tudo considerado ZEP. Apenas essa faixinha estava como FR. Então, houve essa sugestão. Aqui, ali, em relação ao Urubuquara, a estrada do Barão Rio Branco, até Joinville. É ali na frente da Marcegalha. Isso. Isso, a margens da BR. Tanto que antes era conhecida como FR, porque é a faixa rodoviária, né? Só que, porém, daqui ali do contorno sul até a Garuva, passar nossos limites, ele ainda continua FR. De nada. Isso. Então, a conclusão. As alterações propostas são essenciais para promover um uso mais eficiente do solo e garantir um desenvolvimento urbano mais organizado e alinhado com as atividades da nossa cidade, nas necessidades. Pode passar. Agora a gente fica aberto para sugestões, alguém quiser fazer o uso da palavra. Não sei se alguém passou o nome aqui para o Gustavo. Não, mas pode secretária. fazer. Vou deixar o... Pode... Boa tarde a todos, vereadores, público aqui presente, pessoal que veio representar aqui a APANV, Associação de Preservação do Ambiental de Vina Velha, da CIPEMA também, que é a Associação Instituto Piabiru do Meio Ambiente. Tá? Nós viemos aqui, tá? E para dar a nossa manifestação contrário ao artigo 5º. Tá? Inclusive, nós gostaríamos que ficasse evidenciado e relatado em ata nossa manifestação aqui. Não é manifestação, é o nosso pedido. Tá? E eu gostaria que o Alexandre lesse, então, daí o nosso questionamento, a nossa solicitação aí. Boa tarde, senhoras e senhores, todos aqui presentes. A Associação Instituto de Piabiru de Meio Ambiente, a CIPEMA, representada pelo seu presidente abaixo firmado, vem a público através da presente nota. Em consequência da audiência pública, aprazada no dia de hoje, dia 21/11/2024, às 14 horas, a qual pretende discutir com a cidade de Garuva o PLC número 7/2024, que dispõe sobre alterações no plano diretor vigente. Em referido instrumento legal, denota-se que o objeto é fazer inclusão da modalidade desdobro em glebas com infraestrutura já existente. Contudo, existe dispositivo ali inserido que é contra os interesses da comunidade garuvense em matéria ambiental e que não detém correlação direta com o PLC em comento. Trata-se do artigo 5º em referido a PLC. Destaca-se povo de Garuva que arrasa diminuta mensagem do PLC encaminhada pelo Poder Executivo Municipal em nada fala ou contribui para essa inserção. Hoje, no município, através da Lei Complementar 92 de 2015, a comunidade expressou sua opinião de que o zoneamento de preservação ambiental, como os de proteção aos mananciais e planícies, ARUC/MN e ARUC/PN, são intocáveis. Sabemos que, dependendo da atividade de interesse público,
ou de relevante interesse social de que trata o Código Florestal e outras leis federais esparsas, é possível a flexibilização, contudo, mesmo que sejam licenciáveis tais atividades. Referidos órgãos públicos consultam previamente a legislação local para verificar que cada município entende sobre tais áreas antes de deliberar sobre o licenciamento. O que é o caso aqui em comento. Garuva, em 2015, já declarou que, referidos zoneamentos, não se permite nenhuma atividade econômica e deve-se permanecer desta maneira. O meio ambiente de Garuva poderá, e muito, com a existência de tal artigo, perderá, e muito, com a tal existência do artigo 5º, onde prevê que todas essas atividades serão permitidas em todos os zoneamentos do plano diretor. Portanto, poderes legislativo e executivo municipais, estaremos vigilantes referente à ata de referida audiência pública, em que deverá constar a presente manifestação, assim como estaremos presentes nas sessões da Câmara que votará tal matéria. Senhores, agradeço pelo tempo e pelo espaço aqui referido. Agora volto a palavra ao presidente. Então, essa é a solicitação da ACIPEMA e da PANV, a outra associação, são os mesmos termos, tá? Daí eu passo em mãos desse colegiado para que realmente seja feito o devido registro. Eu agradeço Muito pela contribuição. A gente vai estar levando, a gente vai estar registrando em ata também. Lembrando que aqui na nossa tabela de usos permitidos e admissíveis do município, a gente não fez a inclusão, tá, dessas atividades. Esse artigo, ele foi, na verdade, um reforço no que é onde já tem a lei federal, né? Lembrando que, independente da utilidade pública ou não, nem todas são licenciadas pelo município, tá? As atividades que estão dentro do nosso outro anexo, que tem lá a inclusão do I3, I2 e I1, ela via município. Algumas dessas outras de utilidade pública, elas são licenciadas, não são nem pelo nosso município, é via Estado ou federal. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar vendo a revisão desse artigo dentro do nosso plano diretor. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretária. Então, falando nesse artigo aí, secretária, o BAC, você é o presidente dessa comissão, né? Então, aqui, eu gostaria de sugerir ao presidente da Comissão de Infraestrutura que solicite à Prefeitura as atividades que estão previstas no Código Federal do Brasil, Lei Federal 12.651 de 2021, citados nesse artigo 5º do presente projeto de lei. Desse projeto, eu gostaria que você enviasse para nós aqui, porque que veio o projeto e não veio os artigos. Então, para nós vereadores saber e os munícipes lá também saber, é importante para nós, tá, Cláudio? Não, perfeito, vereador. Junto ali a Secretaria de Planejamento, mais a Secretaria ali do Meio Ambiente, eu vou estar vendo junto com eles para a gente estar trazendo essas informações para a comissão avaliar. Obrigado. Me permite a palavra que eu acho que a presença da maioria dos munícipes aqui, bem como dos órgãos que estão sendo representados, agora eu falo por mim, Alexandre, tá? Justamente pelo receio do que está por acontecer, porque o que se tem percebido é uma facilitação, uma facilidade de grandes entidades privadas em destruir remanescentes e matas preservadas da nossa região. Então, nós aqui estamos vigilantes, mas esse não é o nosso trabalho. Nós elegemos as pessoas que aqui estão presentes ou as que estão ausentes e não compareceram, deveriam estar aqui, para realmente deliberar sobre isso daqui e entender se isso daqui é do interesse público, é do interesse das pessoas que moram e residem aqui em Garuva. Então, talvez, de certa forma,
não seja tão assertivo como você mesma comentou. Como é que é o seu nome? Como você mesmo comentou, Cláudia. Mas nós estamos aqui para conhecer um pouco mais o que está acontecendo, porque estamos percebendo de que os interesses públicos da região, principalmente da Mina Velha, não estão sendo atendidos e as pessoas podem ser prejudicadas por isso. Então, algumas dessas pessoas se sensibilizaram e vieram aqui. Gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que vieram aqui, representando os seus bairros, seus municípios e os seus amigos de bairro que também não puderam se fazer presente. Agradeço. Obrigada. Até eu agradeço. Realmente é um momento muito importante de ter a participação da comunidade, da população como um todo. Geralmente, a audiência pública ela tem o intuito de ser com a participação da população. A gente também fica muito contente que tem todos vocês presentes. A gente faz toda esse registro das opiniões, manifestações, justamente para a gente poder estar melhorando de uma forma realmente, de maneira assertiva, para o nosso município. Até eu quero cumprimentar o vereador Daniel, que antes ali eu acabei deixando passar. Eu agradeço, ele também faz parte da comissão, como o nosso vereador Bach, aonde também eles já estão aqui presentes, também vão conseguir estar observando. A gente vai fazer ali mais a inclusão desses artigos para eles, e provavelmente depois isso também vai ficar publicado. E pode ficar tranquilo, isso tudo a gente vai levar em conta, sim. Se me permite, boa tarde. Boa tarde a todos aqui presentes. Sobre a fala do senhor ali, eu penso que essa casa jamais facilitou alguma coisa. Pelo contrário, todos aqui estão sempre preocupados com o que acontece no município. O que acontece é o seguinte, que em vez do pessoal vir, que nem vocês estão vindo hoje aqui, vão no Facebook falar um monte de coisa que não sabem. Então está aqui a secretária da pasta, como está sempre aqui a nossa secretária do Meio Ambiente, o Yolando. Quando vocês tiverem dúvidas, aqui é o lugar de se tirar dúvida. Não ficar com falácias em Facebook e rede social. Eu sinto muito falar isso para vocês, talvez nenhum de vocês é dessas pessoas, mas a fala do senhor ali foi um pouquinho equivocada. Esta casa aqui jamais facilitou alguma coisa, pelo contrário, somos conhecidos lá pelo executivo como os vereador Murrinha, porque principalmente eu, Daniel e o Ladiomar seguramos quase todos os projetos. Se não tiver parecer jurídico, nós não liberamos nada. Então, se nós fizermos alguma coisa aqui, é porque está de acordo com a lei. Como a secretária falou, tem muitas coisas que não competem ao município. É estadual e federal. Não podemos passar por cima de lei estadual e muito menos federal. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos aqui presentes. Falando sobre esse artigo 5º, com certeza tem lei, tem que ser cumpridas, né? Mas eu acho que a voz do povo, que nem o povo está aqui representado aqui pelo presidente, seu filho, o Alexandre, então a gente tem que dar voz, escutar o que a população fala. Essa demanda já vem de anos ali, o povo sempre está nessa angústia, todo ano é para acontecer isso. Então eu acho que quando for passar para as comissões, vamos convidar o presidente, a população em geral, para fazer parte também, né? Porque temos que estar escutando, que a população é que sabe, né? Então eu creio que é muito importante a população estar presente, né? Essa casa está sempre aí à disposição, e com certeza o que a população falar, a gente tem que escutar e dar voz e vez. Boa tarde. A nossa Daniel Sequete, da Mina Velha. Só para ficar registrado, vereadores, a nossa vinda aqui é muito direcionada ao Morro da Mina Velha, que a gente quer deixar bem claro isso. Existe uma previsão de exploração do morro por pedreira, e a gente entende que uma exploração por pedreira
não é como uma rede elétrica, como um duto, que é uma coisa que vai beneficiar o município de Garuva, de Itapoá e da região. É algo privado e a gente não concorda com o derrubamento do morro para ser explorado com a pedra. Precisa de pedra? Precisa. Mas nós temos água do morro, que o município não fornece no bairro. Nós temos moradores todo ao redor do morro e escola na frente do morro. Se explodir uma pedra lá, é poeira em cima de escola, é água que se acaba e aquele bairro fica na poeira, fica em nada. Então a gente quer deixar bem claro que o nosso objetivo é não permitir esse tipo de exploração no Morro da Mina Velha. Por quê? É uma área de preservação. Ali tem nascentes de água, que eu acredito que seja algo importante, né? Não é simplesmente ir lá e acabar com tudo. Ok? Obrigado. Obrigada. Até eu não participei nessa época, mas eu acredito que teve uma época, uns anos atrás, onde que já houve uma manifestação, uma audiência pública para se falar sobre o Morro da Mina Velha, onde eu acredito que foi imposta algumas demandas para essa empresa, onde até o último que eu fiquei sabendo eles tinham atendido. Infelizmente, isso vocês podem procurar os órgãos ambientais. Eu sei que para vocês que são moradores da região é complicado, mas essa é uma licença que não é feita através do município. O município já participou junto, mas se vocês quiserem saber como que está o andamento em relação à regulamentação dessa empresa ou não, particular ou não, ela é via Estado e federal. Vocês podem estar procurando a gente, junto à secretária Silmara, para a gente estar averiguando essa situação. Na verdade, como foi dito anteriormente, a PANV foi criada neste ano de 2024 especificamente para defender o Morro de Mina Velha. Nós contamos ali com em torno de 100 comunidades ao entorno do morro, tá, que vão ser prejudicados se realmente essa empresa for fazer a mineração. Tá? Então, por isso que é essa mobilização. E se esse artigo 5º for aprovado aqui, é mais uma facilidade, tá, para que realmente essa empresa se instale. E isso é o que nós não queremos. Tá? Então, justamente isso aí é por causa do... por isso que a gente veio aqui, porque é mais uma facilidade. É claro que não é a prefeitura, não é o município que autoriza. São órgãos federais, é o IMA, tá, que não depende aqui do município. Mas, se houver facilidade, tá, a prefeitura, né, o município de Garuva está contribuindo para isso. Entendeu? Então, isso é que nós não queremos que realmente... Né, se houver a possibilidade, essa lei federal aí, tá, nós temos o departamento jurídico que também está estudando, tá, mas que realmente nós gostaríamos que realmente não fosse aprovado. Ok? Ok. Até em relação a esse artigo, ali essas atividades, utilidades públicas, a gente vai estar enviando para a Câmara de Vereadores e talvez pode ter as observações, dentro das atividades, ter algumas exceções. Às vezes não precisa se excluir o artigo inteiro, mas às vezes ter algumas exceções dentro dele. Isso. Mas isso é uma lei que ela também a gente vai enviar, mas ela também em qualquer pesquisa se consegue encontrar. Mais alguma contribuição? Boa tarde, secretária. Boa tarde aos vereadores compostos aí na mesa, Gustavo, aos demais aqui presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Só uma pergunta, secretária, para deixar gravado, né? Qual o real motivo, né, da inclusão desse artigo 5º nesse plano diretor? Deixar bem claro, né, qual o real motivo, né, da inclusão, né, porque a sociedade que está nos acompanhando fique sabendo o real motivo da inclusão, né, desse artigo. É justamente para a gente conseguir
ter essas atividades dentro do município previstas, que ela tem uma legislação federal, mas ela não estava incluída no nosso plano diretor, aonde foi uma sugestão junto do jurídico, do executivo, fazer essa inclusão. Claro, ali ela acabou abordando todas as atividades onde a gente vai observar, mas é justamente quando vinha alguma atividade que é decretada como utilidade pública, ela possa ser exercida aqui dentro do município, independente do zoneamento. Ela partiu do interesse próprio do município, essa inclusão, ou veio a pedido? Eu não sei te informar em relação se veio a pedido ou não, isso partiu dentro do executivo. Ah, é? Obrigado. Ao meu conhecimento, ninguém me veio uma solicitação. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Então, a gente agradece a presença aqui de todos, dos vereadores, da população, dos que estão nos assistindo. A gente está aí sendo gravado, a gente está sendo transmitido de maneira online também, vai ser registrado, a gente vai fazer a ata física também, onde a gente vai colocar todas as falas aqui hoje registradas. Obrigada, então a gente declara encerrada a audiência pública.